Uma das dúvidas mais comuns que eu recebo aqui quando o assunto é recursos da educação. Quando a gente fala de recursos financeiros vinculados à educação, nós já temos aí recursos do Fundeb, nós temos aqueles recursos próprios que são, no caso dos municípios, os 25% da receita de impostos ali daquele município que tem que ser vinculado à educação. A gente tem o salário educação, por exemplo, que é uma outra fonte de recursos que é destinada para a educação pública. E agora nós temos esse novo conceito aí, que é o ICMS educacional. Mas eu esclareço para vocês que esse chamado ICMS educacional não é um recurso novo para a educação, tá? O que acontece? Muito embora ele leve esse nome, esse recurso que os municípios recebem, ele já era devido, já existe uma legislação que garante o recebimento desse recurso, de parte desse recurso, que é oriundo de um imposto, que é o imposto do ICMS, para os municípios. No entanto, o que muda agora é que, para fins de recebimento desses recursos, de um recurso que já era percebido pelos estados e pelos municípios, uma parte desses recursos dependerá da evolução dos índices educacionais. Então, a educação, os resultados da educação, os índices educacionais, a evolução que os estados e os municípios têm na área da educação irão impactar no recebimento desses recursos, de parte desses recursos, que é um recurso oriundo aí de um imposto que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, pessoal, nós já tínhamos aí na nossa legislação esse tributo, esse imposto, que é o ICMS, tá? Esse imposto, ele é arrecadado pelos estados, com base ali em todas as movimentações que são feitas em relação a produtos e serviços dos respectivos entes que estão ali localizados no território daquele estado. Então, todos os municípios que estão naquele território, no território daquele estado, toda aquela movimentação de mercadorias e serviços é considerada ali, é tributada, né? As empresas pagam ali um imposto para fazerem toda essa movimentação de mercadorias e serviços, e o pagamento desse imposto, que é o ICMS, gera ali um montante que depois volta uma parte para os municípios, tá? Então existe uma cota do ICMS que é devida para o estado, que no caso é 75%. Então, de tudo que é aquilo que é arrecadado dentro daquele determinado estado, 75% fica para o governo estadual e 25% já era devido para os municípios, ou seja, volta para os cofres dos municípios que contribuíram, né, para aquele montante, para as empresas ali. Por quê? Porque as empresas que estão sediadas no território daqueles municípios pagaram esses impostos, ok? Então, o ICMS, o imposto do ICMS já existia na nossa legislação, já havia o recolhimento desse tributo e já havia, então, essa regra dos 75%, que ficaria ali da arrecadação para os estados, para o governo do estado, e 25% já vinha para os municípios. O que aconteceu agora? Aconteceu que desses 25%, né, já existe dentro desses 25%, se a gente pegar esses 25% que vem para os municípios, do 100% que seria devido, né, da apuração desses 25%, esse valor de 100%, 75%, aí é outra regrinha do 75-25, 75% desse valor que é devido para os municípios, já volta para aquele município, para aquele ente federado, de acordo com o seu índice de participação. Então, já existe uma regra também, já existia uma regra de recebimento desse recurso, segundo a qual, né, já existe ali uma conta que é feita para se chegar a esse índice de participação dos municípios. Então, o que acontece? É chamado de valor adicionado. O que isso significa? Que desse dinheiro que os municípios devem receber, parte desse recurso já era feito com base num índice
que nada mais, nada menos leva em consideração aquilo que o município contribuiu. Então é feita ali uma conta, é verificado tudo aquilo que os municípios, aquele determinado município comprou de mercadorias, tá? Ele comprou mercadorias de outros estados, mas também ele vendeu mercadorias para outros estados. Então é feita uma conta ali entre o que entra e o que sai daquele município, e isso gera um índice para cada município daquele estado. Então esse índice ele já existia, tá? A gente não precisa se preocupar em entender tão claramente essa questão, porque é algo que já é feito, já é calculado. O pessoal que trabalha aí na parte de finanças dos municípios já entende sobre esse assunto. Cada município ali já tem o seu índice de participação no ICMS, que é feito, ele é gerado esse índice de acordo com o que o município vende para outros estados e aquilo que ele compra de outros estados, tanto de mercadorias como alimentos, enfim, como também alimentos, eletrodomésticos, por exemplo, como também de serviços de comunicação, serviços de transporte, enfim, tá? Já que o ICMS aí é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, esse imposto, ele tem como fato gerador aí essa movimentação de mercadorias e serviços de um lugar para o outro. Então, desses 25% que ficam para o município, que é arrecadado pelo estado, mas que ficam para o município, 75% já era devido aí, vinha para cada município de acordo com o índice que ele atingia. Então, existe um índice e aí é feita essa distribuição de acordo com o índice atingido por cada município. É como se fosse um merecimento. Eu contribuí com tanto para esse montante arrecadado e agora eu recebo de volta, o meu município recebe parte desse imposto, desse recurso que foi arrecadado, de acordo com o meu índice de participação, naquilo que eu contribuí enquanto município para a arrecadação, tá? Então, os 75%, a gente já existia essa regra, e o restante 25%, cada estado poderia baixar uma legislação própria, estabelecendo como seria a divisão, tá, desses outros 25%. E aí, cada estado da federação, por isso que eu perguntei aqui, pedi para que vocês mandassem aqui nos comentários de onde que vocês falam, de que estado vocês estão nos acompanhando, por quê? Cada estado já tinha aí, como é o estado que arrecada esse recurso, que é responsável pela arrecadação desse recurso, desse imposto, cada estado tinha ali a possibilidade de estabelecer uma legislação própria, dizendo como seria rateado, como seria distribuído esses 25%. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, desses 25%, 13% levava em conta a população de cada município, dentre outros critérios ali, 5% para um critério, 0,5% para outro critério. Aqui no estado de São Paulo, pelo que eu me lembro, é considerada a área agricultada dos municípios, se tem programa de resíduos sólidos, aí pensando na questão ambiental. Então, aqui no estado de São Paulo, como exemplo para vocês, desses 25%, a maior parte, que seria 13%, era calculada com base na população dos municípios, de cada município. Então, obviamente, municípios mais populosos tinham ali um índice melhor, uma participação melhor dentro desses 25% e o restante ali distribuídos entre outros critérios. No entanto, o que muda agora é justamente essa divisão de 75% e 25%, sendo que a nova legislação, que aí eu vou passar aqui para vocês, que é porque isso tem a ver com a lei do Fundeb, a nova legislação estabeleceu que desses 75%, que já era distribuído com base no valor adicionado, ou seja, naquele índice de participação, de contribuição de cada município, esse 75% pode ser reduzido para 65%, e o restante, ou seja, 35% e não mais 25%, seria aí estabelecido de acordo com a legislação própria do estado, que pode definir quais critérios. No entanto, desses 35%, no mínimo 10% deverá ser vinculado ao índice educacional, ou seja, criou-se aí, dentro da regra de distribuição dos recursos desse imposto, do ICMS, criou-se uma regra na qual os resultados da educação pública daqueles municípios influenciarão no percentual, ali no montante de valores que serão recebidos pelo município. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês,
O chamado ICMS educacional não é um recurso novo, tá? Não é um recurso a mais que será percebido pelos municípios. No entanto, o valor que já era devido para cada município poderá sofrer alterações significativas caso esses municípios não atinjam os índices educacionais, uma vez que, no mínimo, 10% desse recurso do ICMS, deverá ser distribuído com base no alcance ali de indicadores que demonstrem que aquele município está evoluindo na educação, ok?